Segundo período, módulo 2. Mecanismos de agressão e defesa. Sistema respiratório e sistema urinário. Então, para iniciar a falar sobre o sistema respiratório, nós vamos começar pelo nariz. O nariz externo é composto por ossos, cartilagens e tecido fibroadiposo. Suas partes são raiz, essa região medial aos olhos, dorso, que se estende até o ápice, que é a ponta do nariz, as asas, que se estendem para a lateral, e a base, que forma esse triângulo, que vai conter as narinas e a columela. A parte óssea do nariz vai ser composta pelos ossos nasais. A gente pode falar sobre a abertura piriforme, que é a abertura nasal anterior do crânio, que aparece quando se retira as cartilagens, que vão ser as laterais, as alares maiores, ramo lateral e medial, as alares menores, as alares acessórias e a septal, que vai formar o septo do nariz. Entrando então na cavidade nasal, que vai das narinas até as córneas, ela vai ser recoberta por uma túnica mucosa firmemente unida ao periósteo e ao pericôndrio. Suas partes são teto, formado pelos ossos nasais, frontal, etimoide e esfenoide, assoalho, que consiste no palato duro, formado pelos processos palatinos das maxilas e as lâminas horizontais dos ossos palatinos, parede medial, o septo, que vai ter uma parte óssea formada pela lâmina perpendicular do etimoide e pela parte cuneiforme do vômer, e uma parte cartilaginosa formada pela cartilagem septal, e as paredes laterais, formadas pelas maxilas, etimoide, com as conchas nasais superiores e médias, e pelas conchas nasais inferiores, que são ossos independentes. Nas paredes laterais, as conchas nasais vão formar meatos que permitem a maior superfície de contato para que aconteça a umidificação e o aquecimento do ar. Esses meatos também vão proteger as entradas para os seios paranasais. Os seios paranasais são extensões da parte respiratória da cavidade nasal para os ossos, que ficam cheias de ar. Eles são o seio frontal, os seios ou células etimoidais, o seio sinoidal e os seios maxilares. Continuando o sistema respiratório, nós entramos agora na faringe, que vai ser dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Dessas, a nasofaringe ela é exclusiva do sistema respiratório, enquanto a orofaringe e a laringofaringe são compartilhadas com o sistema digestório. A nasofaringe, então, vai das córneas até o palato mole. Vai conter as tonsilas faríngeas, o osteofaríngeo da tuba auditiva, com seu toro tubário, e as pregas salpingofaríngea e salpingopalatina, e o recesso faríngeo. A orofaringe, do palato mole e do arco palatoglosso até a margem superior da epiglote, contém o arco palatoglosso, a fossa palatina e tonsila palatina e o arco palatofaríngeo. E por fim, a laringofaringe, que vai da margem superior da epiglote até a vértebra C6. E dois acidentes anatômicos importantes nessa região são o recesso piriforme, que é um recesso formado pela laringe na laringofaringe, as valéculas epiglóticas, muito utilizadas na intubação, que são separadas pela prega glossoepiglótica mediana. Indo então para a laringe, que vai ser um órgão responsável pela ligação entre a faringe e a traqueia, trazendo o seu papel respiratório, além do seu papel importante na fonação. Por dentro, nós vamos encontrar então o vestíbulo da laringe, que vão ser as paredes de entrada, as pregas vestibulares, ou pregas falsas, os ventrículos da laringe, que vão ser depressões entre as pregas vestibulares e as pregas vocais, e a região infraglótica, que como o nome diz, está inferior à glote, que é o espaço formado entre as duas pregas vocais. A laringe é formada por várias cartilagens. São elas a tireoide, a cricóide, a epiglote, as aritenoides, as corniculadas e as cuneiformes. Na cartilagem tireoide, nós podemos observar alguns acidentes anatômicos. São eles a incisura tireoide superior, a proeminência laríngea, que dá origem ao conhecido pomo de Adão, as lâminas direita e esquerda, os tubérculos tireoides superiores e inferiores, direitos e esquerdos, as linhas oblíquas, que são linhas entre um tubérculo superior e um tubérculo inferior, os cornos superiores e os cornos inferiores. A cartilagem cricóide tem um formato de D, sendo anterior um arco e posterior uma lâmina, mais plana. As cartilagens aritenoides vão estar superiores à cricóide e as corniculadas vão estar superiores às aritenoides. As cartilagens corniculadas e cuneiformes vão formar tubérculos com esses nomes quando cobertos por mucosa. Também encontramos aí as cartilagens tritícias, que vão ficar dentro dos ligamentos tireoides laterais. Os ligamentos da laringe vão levar os nomes das estruturas que eles ligam. Vão ser eles o ligamento ioepiglótico, do ocioide à epiglote, ligamento tireoepiglótico, da membrana tireoide à epiglote, membrana tireoide, ligamentos tireoides laterais e ligamento tireoide mediano, ligamento cricotireoide, cápsula articulada articulação cricotireoide, cápsula articulada articulação cricoaritenoide e ligamento cricotraqueal, que vai ser o ligamento entre a cricoide e o primeiro anel da traqueia. Os músculos da laringe vão ser tireoide, o cricotireoide, com uma parte reta mais medial e uma parte oblíqua mais lateral, os músculos cricoaritenoides posteriores e laterais, os músculos tireoaritenoides, o músculo aritenoide transverso e os músculos aritenoides oblíquos, formando um X. A traqueia vai ser um tubo fibrocartilagíneo que se estende da extremidade inferior da laringe, no nível de C6, e termina no nível do disco intercostal, entre T4 e T5. É formada por arcos cartilaginosos, que são anéis incompletos, ligamentos anulares entre esses arcos, e o músculo traqueal, músculo liso, unindo as extremidades dos anéis posteriormente, formando um D. A traqueia se divide dando origem aos brônquios, e internamente esse ponto de divisão é conhecido como carina.
Continuando a traqueia, nós vamos ter os brônquios. Os brônquios vão adentrar o parênquima pulmonar através dos hilos, juntamente com outros componentes da raiz do pulmão, que são as artérias e as veias pulmonares, os plexos nervosos e os vasos linfáticos. A partir da traqueia vão ocorrer as primeiras divisões, que são os brônquios principais, direito e esquerdo. O brônquio principal direito vai ser mais largo, mais curto e mais vertical. E além disso, ele vai ter a sua primeira divisão antes de entrar no hilo. Já o brônquio principal esquerdo, que vai ser maior e mais horizontalizado, só vai se dividir após entrar no hilo. A próxima divisão dos brônquios principais vão ser os brônquios secundários, ou brônquios lobares, que vão receber os nomes dos lobos do pulmão para os quais eles se dirigem. A partir daí, eles vão se dividir em brônquios terciários, ou segmentares, e diminuir cada vez mais em bronquíolos condutores, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e sacos alveolares. Para começar a falar dos pulmões, então nós vamos começar pelas pleuras. As pleuras são membranas que revestem as cavidades pulmonares, se refletem nos hilos e cobrem a face externa dos pulmões. As pleuras vão ser divididas em pleura visceral e parietal, assim como nós vimos no pericárdio seroso. Entre elas existe a cavidade pleural, que vai conter o líquido pleural seroso, que ajuda no deslizamento e cria uma pressão negativa que ajuda os pulmões a não colapsarem. A pleura visceral vai ser aderida ao pulmão, inclusive nas fissuras, e a pleura parietal vai ser aderida à parede torácica, o mediastino e o diafragma. A parte diafragmática da pleura parietal vai ser unida ao diafragma pela face frênico-pleural. A parte costal vai ser separada da parede torácica pela face endotorácica, e a parte mediastinal vai ser que se reflete e é contínua como a pleura visceral. A pleura costal e a pleura mediastinal formam a cúpula da pleura, que recobre o ápice do pulmão, que se estende para fora da abertura superior do tórax, 2 a 3 cm acima do terço medial da clavícula. Os pulmões são os órgãos responsáveis pela respiração, e cada um contém um ápice, uma base, 3 faces, costal, mediastinal e diafragmática, e 3 margens, anterior, inferior e posterior. Os pulmões direito e esquerdo têm diferenças. Entre elas, o número de fissuras, 2 no direito e 1 no esquerdo, a presença da língula no esquerdo, que vai formar a incisura cardíaca. Além disso, o pulmão direito vai ter 3 lobos e o esquerdo apenas 2. A nível segmentar também vão haver algumas mudanças. Indo para o pulmão direito, então nós vamos ter um lobo superior com segmento apical, segmento anterior e segmento posterior, a fissura horizontal, separando o lobo superior do lobo médio, que vai ter os segmentos lateral e medial, e uma fissura oblíqua, que vai separar os lobos superior e médio do inferior. O lobo inferior vai ter, então, um segmento superior e 4 segmentos basilares, segmento basilar anterior, basilar lateral, basilar posterior e basilar medial. O pulmão esquerdo, por sua vez, só vai ter 2 lobos, um superior e um inferior. No lobo superior, nós vamos ter junção dos segmentos apical e posterior em segmento ápico-posterior. O segmento anterior continua e surgem 2 novos segmentos, o lingular superior e o lingular inferior. O lobo superior vai ser separado do lobo inferior pela fissura oblíqua, e este vai ter um segmento superior e 3 segmentos basilares: basilar anteromedial com a junção do anterior e do medial, basilar lateral e basilar posterior. Entrando agora no sistema urinário, nós vamos começar pelos rins. Os rins são órgãos retroperitoneais primários da parede posterior do abdômen com formato de caroço de feijão. São envolvidos mais externamente pela face renal e dentro dela por uma cápsula adiposa, a gordura perirenal. O rim direito está a um nível mais inferior que o esquerdo devido à presença do fígado. Eles vão conter faces anterior e posterior, anterior mais arredondada e posterior mais plana, margens medial côncava e lateral convexa, e os polos superior e inferior. Ainda externamente pode-se perceber o hilo renal, que é uma fenda vertical que vai dar entrada ao seio renal. Internamente nós podemos encontrar então o córtex, que é a região mais externa do parênquima renal, a medula, que vai ser dividida em colunas e pirâmides, cada pirâmide com uma base e um ápice ou papila. A urina formada pelos néfrons vai entrar nas pirâmides e vai ser coletada através da papila pelos cálices menores. 2 ou 3 cálices menores se juntam e formam cálices maiores. 2 ou 3 cálices maiores formam a pelve renal, que vai ser contínua com os ureteres. Para a formação da urina, nós vamos precisar que o sangue chegue ao néfron para que seja filtrado. O sangue chega aos rins através das artérias renais, e a artéria renal direita é mais longa que a esquerda, visto que a aorta descendente se situa mais à esquerda. O contrário vai acontecer com as veias renais, já que a veia cava inferior vai estar mais à direita. Então a ordem vai ser aorta descendente abdominal, artéria renal, artéria segmentar, artéria interlobar, artéria arqueada, artéria interlobular, arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente. Nos néfrons corticais, a próxima divisão vai ser os capilares peritobulares, e nos néfrons justamedulares vão ser a vasa recta. A partir daí, iniciamos as veias: veia interlobular, veia arqueada, veia interlobar, veia renal e veia cava inferior. Nos rins não existem veias segmentares, apenas artérias segmentares. Continuando seu caminho, a urina vai entrar nos ureteres. Os ureteres são ductos musculares, de músculo liso, com lumens estreitos, e seguem inferiormente das pelvis renais para a bexiga urinária, conduzindo a urina.
Eles vão ter uma parte abdominal, uma parte pélvica após as artérias ilíacas e uma parte intramural, dentro do músculo detrusor da bexiga. A bexiga urinária é uma víscera oca com fortes paredes musculares, formadas por músculo detrusor, inferior ao peritônio e apoiada sobre o púbis, e a próstata ou parede interior da vagina. Vai conter um ápice que aponta para a margem superior da sínfise púbica e de onde parte o ligamento umbilical mediano, antigo úraco, o fundo, que é a parede posterior, o corpo e o colo, que é a parte inferior. Internamente nós vamos encontrar o trígono da bexiga, formado pelos ossos dos ureteres, a prega interuretérica e a úvula. Anterior à úvula, nós vamos encontrar o ósseo interno da uretra. Na bexiga masculina, fibras do músculo detrusor vão se organizar ao redor do ósseo interno da uretra, formando o músculo esfíncter interno da uretra. Finalizando o sistema urinário, nós vamos para a uretra. A uretra masculina vai se dividir em intramural, que é circundada pelo músculo esfíncter interno da uretra, prostática, pela próstata, membranácea, na região do músculo esfíncter externo da uretra, e esponjosa, no corpo esponjoso do pênis. Na região mais distal, na glândula do pênis, é encontrada a fossa navicular, que é um alargamento distal próximo ao ósseo externo da uretra. Já a uretra feminina é muito mais curta e não é dividida em partes. Além disso, não existe próstata, nem corpo esponjoso, e as fibras musculares não se organizam em esfíncter interno. Logo, a única parte que seria possível seria a membranácea.